Boa tarde, presidente, vereadora Aline, demais vereadores, público que nos assiste aqui na TV Câmara e também nas redes sociais. Quero reforçar mais uma vez o que eu falei na semana passada. Fizemos várias visitas na quinta-feira em diversos postos de saúde. Eu fui em Barreiros, fui na Procasa, fui no Roçado, fui no São Luís, fui no Seniro, fui em Hipotecas, fui em Areias, fui no da Forquilinha. Todos os postos com bastante falta de remédios. Remédios controlados, remédios da farmácia básica, da farmácia popular. Mais uma vez, ano passado foi no mesmo período, passou a eleição, entramos em novembro, falta de medicamentos para a população de São José. E daí tem alguns postos que falta mais, tem outros que falta menos, por quê? Depende da movimentação do posto, depende da quantidade de pessoas que se atendem. E a lista ali passa de 30 remédios, vereador Caê. E, de novo, isso é gravíssimo, porque a gente vê se repetindo cada vez com uma distância mais próxima da falta de remédios e também de outras coisas, materiais de insumo, que a gente tem trazido aqui. A questão do rompimento do contrato com a empresa terceirizada, que agora tem algumas ACS que estão tendo que atender na recepção, tem algumas técnicas de enfermagem que estão tendo que atender na recepção, porque não tem mais aquelas atendentes que eram das empresas terceirizadas, as OS. As técnicas em saúde bucal, da mesma forma, na Policlínica de Barreiros, na Policlínica da Forquilinha. E hoje eu estava conversando com uma profissional dessa que foi demitida, e ela disse, vereador, eu também fiz o processo seletivo, mas eles não chamam. E, de fato, eu falei isso da tribuna, a prefeitura tem um processo seletivo aberto, que vai até o ano que vem, e poderia, para fechar esse buraco, contratar de forma emergencial essas pessoas, contratar uma pessoa só para a saúde bucal, pelo que eu peguei aqui no dia 15 de outubro de 2025. Chamem mais pessoas, porque senão o dentista ou vai trabalhar em dupla, e isso vai fazer com que a fila fique cada vez maior, ou tem que trabalhar sozinho, e depois que atender uma pessoa vai ter que limpar a sala, então é mais tempo. A higienização dos equipamentos, quem vai ter que fazer são as técnicas de enfermagem, que já são pouquíssimo valorizadas pela administração, porque a gente sabe do plano de carga e salário delas que está achatado, e a prefeitura não manda aqui para nós. Então, eu fiz uma pergunta na quinta-feira, já tinha feito antes, vou fazer de novo. O que está acontecendo com a saúde de São José? O que está acontecendo, vereadores? É falta de recurso? É falta de gestão? É descompromisso? Eu tenho conversado com algumas servidoras em diversas UBSs, e não só nas UBSs, tá? Na educação também, na assistência social, em várias pastas, dizendo que o ano de 2025 é um ano para ser esquecido. E olha que nós já tivemos gestões ruins aqui em São José, de outros prefeitos. E o pessoal está dizendo que igual 2025 está osso. Está osso. Outro exemplo é o de Beia, que a gente tem trazido aqui, vereadores têm trazido também. A falta de comprometimento para conseguir atender toda a demanda da nossa população. Então, de novo, o que está acontecendo com a saúde de São José? A gente espera que esse problema da falta de remédio seja superado, porque sempre quem apanha é a população que precisa pegar os medicamentos. E a população que paga o IPTU em dia, que quando vai fazer a sua compra no comércio, paga o impostozinho dela lá, o ISS, que vai para a prefeitura. Então, de uma vez por todas, a gente precisa de respostas, porque a gente não tem respostas para dar para a população. Às vezes a gente só diz o seguinte, de fato, infelizmente, está muito complicado. Está muito complicado. Eu quero falar também, só tive a oportunidade de vir à tribuna agora, em relação às questões que aconteceram no Rio de Janeiro, e eu quero fazer essa conexão para trazer para a nossa cidade. O que acontece no Rio de Janeiro, que é um problema histórico, né, que vem lá desde os anos 70, e que é principalmente pela falta de investimentos do poder público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, em relação às periferias do Rio de Janeiro.
E daí quando tem um adolescente com 15 anos com uma arma, com 16, com 14 anos, é uma falha dos governos. Eu quero salientar que o Rio de Janeiro, nos anos 80, quando o Darcy Ribeiro, junto com o Brizola, fizeram os CIEPs, que são as escolas em tempo integral, e se tem qualquer escola que tenha no Brasil de tempo integral, existe por causa dos CIEPs, porque o CIEPs foi o primeiro projeto de escola em tempo integral, que a criança estudava, fazia esporte, fazia cultura, fazia natação, porque tinha piscinas, inclusive, nos CIEPs, para fazer com que esse povo, que é menos favorecido, que tem menos recurso para poder fazer como aqueles que moram no asfalto tenham as oportunidades, para que eles tivessem vez e voz. Mas os governos, né, foram cada vez mais sucateando os CIEPs, depois entrou Moreira Franco, vieram outros governadores e se acabaram com os CIEPs. Que eu acho talvez o principal projeto educacional do Brasil. E daí depois, a polícia vai subir no morro e essas crianças que não tiveram oportunidade estão envolvidas com o tráfico. Por que eu quero fazer essa conexão com São José? Que da mesma forma que em São José, do nosso tamanho menorzinho, nós também temos muitos problemas. Por falta de investimento nas periferias. É só dar uma andada, Cobrasol, Campinas, Barreiros, Centro Histórico, e vai dar uma andada lá na Serraria, no José Nitro, no Boa Vista, no Morar Bem, ou na Colônia Santana, ou em outros cantões, no Benjamin, para ver qual é o investimento público que a gente coloca nas periferias. Qual é o investimento público? Porque a mãe que recebe um salário mínimo, ela tem que trabalhar o dia todo. E o filho dela, que está lá no primeiro ano do ensino fundamental 1, ou no segundo ano, que vai para a escola, e a escola não é em tempo integral, no segundo período ele está sozinho em casa. Ele não tem a mesma assistência daquele que pode pagar a escola privada, que às vezes tem uma trabalhadora na sua casa para cuidar das crianças. Na periferia não é essa a realidade. E quando a gente não investe na periferia, acontece o que acontece no Rio de Janeiro. O que acontece em todos os cantões que têm periferias. São Paulo não é diferente. E a gente vive muito de costas para a periferia, porque a gente olha sempre a cidade do centro para as bordas, e a gente não olha das bordas para o centro. E daí falta praça, falta espaço para praticar esportes, falta mais escolas em tempo integral. Daí agora lá no José Nito está atrasado de novo. A obra vão começar 2026, lá em Areias, num lugar que é completamente insalubre, porque não é um lugar para uma escola. Então a mesma desconexão que o Rio de Janeiro historicamente tem com as suas periferias, com as favelas, com os morros, nós também temos. De uma maneira menor, mas nós temos. Porque nós somos uma cidade menor. Mas nós não investimos nas nossas periferias. Tanto que quando tu vai lá e tu anda numa rua daquela, tu vais caminhar 10 metros, tu já vai ver que não chega o investimento. Porque não tem investimento. E eu lembro muito bem, no começo de 2021, o discurso foi: eu vou olhar mais para os pobres, aqueles que mais precisam. Porque isso é uma questão lógica. Aquele que mais precisa é o que mais precisa. E a gente continua sem investimentos nas nossas periferias. E daí, isso está ligado também à questão das UBSs, nas creches, nas escolas. Então, se a gente quer combater narcotráfico, traficante, a gente primeiro tem que investir ali. Para que aquelas crianças tenham vez e voz. Porque é muito fácil aquele que não tem nada ser chamado por alguém para ser o seu aviãozinho, porque ele vai ganhar um tênisinho da Nike ou um reloginho, se ele não tiver estrutura. E a estrutura, muitas vezes, de uma família não acontece porque ela não tem condição. Porque na periferia não existe meritocracia. Na periferia, eles têm que trabalhar para conseguir comprar o pão, para conseguir chegar no outro dia. Então, por fim, presidente,
A gente precisa investir mais nas nossas periferias, nos nossos cantões. Está na hora de a Câmara e o município olhar a cidade das pontas para o centro, e não do centro para as pontas. Obrigado.